Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma correção da aula de hoje. Vou iniciar a correção aí com a atividade de português, tá? A atividade de português, a gente ainda está vendo aí sobre a questão da substituição de algumas palavras. Então, na primeira atividade, está pedindo para a gente reescrever exatamente isso aí. Aí na letra A tem, ganhei um celular fantástico. Então, qual palavra a gente consegue substituir o termo fantástico, sendo que a gente vai ter o mesmo sentido? Então, pode ser ganhei um celular legal, ganhei um celular irado, ganhei um celular da hora. Enfim, todos esses termos e outros que vocês criaram podem substituir e ter o mesmo sentido. Aí na letra B, consegui conversar muito bem com aquela garota. Então, tive um papo com aquela garota, então troquei uma ideia com aquela garota. Então, tudo isso, então, substitui e ainda assim continua o mesmo sentido. Na letra C, a festa de aniversário de Zezé foi muito, muito boa. Então, a festa de aniversário de Zezé foi da hora. A festa de aniversário de Zezé foi o maior barato. A festa de aniversário do Zezé foi demais. A letra D. No meu aniversário veio uma turma muito grande. Então, no meu aniversário veio a maior galera. No meu aniversário bombou de gente. Então, todos esses termos foram substituídos, só que continuam com o mesmo sentido. Ok? A terceira questão a Pró falou aí que não era para fazer, tá certo? Aí vamos lá para matemática. Em matemática, a gente está revendo aí os assuntos de adição e subtração. O que é adição? Popularmente, como a gente fala, conta de mais, subtração, conta de menos. É importante que vocês armem a conta, coloquem na lateral e então vocês, dessa forma, vocês vão ter uma maior compreensão se refere-se a uma conta de mais e menos. E a professora também vai saber como é que vocês estão de conta, tá certo? Então, na letra A, em uma gincana da escola foram inscritos 38 alunos do quarto ano A e 42 alunos do quarto ano B. Quantos alunos foram inscritos nessa gincana? Então, se eu tenho 38 no quarto ano A e 42 no quarto ano B, e eu quero juntar essa quantidade, se eu juntar, eu vou fazer o quê? Eu vou aglomerar essa quantidade de gentes e eu vou então ter o resultado do total. Se eu quero saber o total, significa que é uma adição à subtração, uma adição. Se eu falasse assim, tem uma gincana que chegou 38 alunos, mas foram 18 alunos para casa. Eu aumentei a quantidade de gente que tinha na gincana, ou eu subtraí, ou eu diminuí? Eu diminuí. Aí, nesse caso, seria uma subtração. Mas nessa atividade inicial, aí a gente está querendo saber o total, então é uma adição. Sendo que 42 mais 38 é o total de 80, ok? Na letra B, o livro tem 85 páginas, Karina já leu 65. Vamos lá pensar. Por exemplo, a gente está na página 38. Esse livro, por exemplo, tem 100 páginas. A gente já leu 38. Eu estou aumentando a quantidade de páginas que eu irei ler ainda ou eu estou diminuindo? Eu estou diminuindo, logicamente. Eu estou subtraindo, ou seja, eu estou diminuindo a quantidade de páginas que eu ainda tenho a ler. Se eu estou diminuindo essa quantidade, então, logicamente, é uma conta de subtração. Se a gente for fazer, então, 85 menos 62, a gente vai ter, então, o total de 23 páginas que faltam para a Karina ler, ok? Na letra C, quantos quilogramas a balança da ilustração ao lado deve marcar? Então, aqui, ó, aqui tem 12 quilos, não é isso? E aqui tem 15 quilos. Ele aqui, eu tenho uma balança, por exemplo, supondo, a mãe de vocês vai no mercado e aí pega 12 quilos de, supondo, tá? 12 quilos de carne, tá? De chão de dentro, por exemplo. E aí ela então resolve somar com
15 quilos de Cruz Machado, por exemplo. Se eu estou juntando a quantidade de carnes, eu vou, logicamente, ter aqui o resultado na balança de um total, ou eu vou ter a diminuição de alguma quantidade? Não. Eu vou saber qual foi o total de quilos que eu tenho de carne do chão de dentro, mais o que eu botei de Cruz Machado. Então, eu estou juntando. Eu estou, então, totalizando e eu quero saber, então, o resultado. Nesse caso aqui, é uma conta de adição. Aí, vamos para a letra D. Veja o placar de um jogo de basquete entre as equipes A e B. A equipe A venceu o jogo por uma diferença de quantos pontos? Ó, ponto-chave aí. Toda vez que eu ouvir esse termo, diferença, eu já sei que vai se tratar de uma conta de subtração. Por quê? Porque se eu quero saber a diferença, eu quero saber o que restou, eu quero saber o que subtraiu, então, logicamente, eu tenho uma conta de menos ou uma conta de subtração. Então, o placar do basquete da equipe A foi 94 e o da B, 80. Qual foi a diferença que teve entre eles dois? Logicamente, eu estou visualizando aqui que a equipe A ela teve uma pontuação maior que a equipe B. Se eu tivesse a mesma pontuação, ia ter alguma diferença? Não. Ia ser a mesma pontuação. Se eu tenho, então, uma equipe que ela pontuou maior do que outra, logicamente existe uma diferença entre essa pontuação. Então, quando a gente fala diferença, a gente quer saber qual é a pontuação que equivale à diferença entre uma pontuação de equipe para outra. Então, aqui, se eu fizer 94 menos 80, eu vou ter a diferença de 14 pontos. Ou seja, a equipe A, ela fez, então, uma pontuação de 14 maior do que a equipe B. Então, nesse caso, eu tenho, então, uma subtração. Essas atividades, são extremamente importantes, porque, além de a gente estar trabalhando aí o entendimento e compreensão, se vocês já sabem identificar se é uma conta de subtração ou adição, a gente está trabalhando também em interpretação, que é algo fundamental para o quarto ano, terceiro ano, enfim, todas as séries. Por quê? Porque se eu sei identificar que a conta é uma conta de mais ou de menos, significa que eu entendi a conta. Então, se vocês conseguem entender a conta, já é algo ótimo, excelente. Eu vi em algumas situações que algumas pessoas ainda erraram a conta. Por exemplo, 94 menos 80. Então, eu vou armar aqui como a Pro falou lá em outras atividades. Toda vez que eu tenho uma conta, né, que eu vou colocar um número em cima e um número embaixo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que olhar, então, qual é o número maior. Sempre vou colocar em cima o número maior. Nesse caso, eu tenho 94 e 80, qual é o número maior? 94. Número menor eu boto embaixo, então eu boto 8 e o 0. Eu tenho 4 para subtrair com 0. Se eu tenho 4 e a equipe B não tem nada, eu vou ficar com quanto, gente? Eu vou ficar com 4. Teve coleguinhas que botaram 0. Não, eu tenho 4 e eu, então, vou tirar de nada. Como é que eu vou tirar alguma coisa de nada? Eu não tiro, não é impossível a gente tirar. Então, eu vou continuar com meus 4. Pronto, coloco o 4 embaixo. Eu tenho 9, eu vou tirar 8. Se eu tenho 9, eu vou tirar 8. Eu vou ficar com quanto? 1. Pronto, então o total aqui vai ser 14. Então, é extremamente importante a gente entender o conteúdo da questão e também a gente observar e fazer exatamente essa leitura. Poxa, se eu tenho 4, eu vou tirar nada de 4? Eu consigo? Não, então eu vou continuar com meus 4. Então, isso tudo são situações simples, mas a gente tem que ter bastante cuidado para a gente não errar nas atividades, tá certo? Aqui é uma resposta pessoal, é uma situação que vocês criaram de acordo com o que vocês conhecem de adição e subtração. Lembrando que essas atividades são coisas do dia a dia, né? A gente está utilizando a matemática o tempo todo na nossa vida.
A prova, por exemplo, está gravando esse vídeo e eu estou observando quanto tempo ele tem, porque eu tenho que ter no máximo 15 minutos de vídeo. Então, o tempo todo a matemática ela está no nosso dia a dia. Então, criar uma situação de matemática aqui é a coisa mais fácil que tem, ok? Então, por hoje é só. Não vou colocar aqui nessa correção a entrevista, porque a entrevista é algo individual. Isso refere-se, então, ao conhecimento que vocês obtiveram com a pessoa no qual vocês entrevistaram. É importante que vocês façam essa atividade, pois, como eu já falei, né, eu gravei um vídeo mais cedo e publiquei. Esse livreto ele vai ser publicado, é uma proposta da Secretaria de Educação, então vocês precisam fazer essa entrevista, porque a prova é digitar essa entrevista de vocês e vai colocar lá nesse livreto, tá certo? Um beijo para vocês, bom descanso, até amanhã.